Boa noite, amigos. Terça-feira, 18 horas e mais um episódio do The Dealers. Hoje, contando mais um pedacinho da história da distribuição automotiva do Brasil, mas com uma semi-exceção, será que pode existir? Uma coisa que foge um pouco à regra, mas não totalmente. Porque o meu convidado de hoje, ele é um engenheiro industrial. Ele fez pós-graduação em administração de empresas. Ele é mestre pela Florida Christian University, em Orlando, em Business Administration e Neuromarketing. É doutorando pela Florida Christian University também. E há 22 anos, acreditem, ele é diretor da Auto Honda, que é a Associação dos Concessionários Honda de Automóveis do Brasil. Virgílio Juliani Neto, um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Prazer é todo meu amigo Caporal. Olha... Quem diria? Quem diria? Eu me sinto muito lisonjeado, honrado de ser convidado para vir aqui para essa cadeira, para o teu podcast. Eu sei que o projeto é esse, enfim, você tem trazido dealers super importantes que têm uma história fantástica, muito rica, né? E estão contando essa história do negócio da distribuição, enfim, aqui no Brasil. E para mim, evidentemente, que quando você abre essa exceção, traz aqui para essa cadeira uma pessoa que não é dealer, mas está vivendo o dia a dia dos dealers, é uma tremenda satisfação. Muito obrigado pelo convite. E você vive dia a dia dos dealers há mais de 22 anos, porque você já trabalhava em concessionária antes, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Da onde saiu o Virgílio? Né? Um filho de imigrantes italianos. Essa é uma história... É uma história longa, é o que você disse, né? Mas questão realmente, uma pessoa que teve a vivência de mais de 60 anos na indústria que nem você, tem uma história longa para contar. Mas nós temos tempo, então fique à vontade. Tá certo. Como você disse, né? São aí já mais de 30 anos no segmento, mas a história é uma história que ela começa de uma maneira muito peculiar, né? Eu vim parar nesse negócio por uma circunstância, por uma decisão empresarial. Como você disse, né, a minha carreira ela sempre foi na área da engenharia. Eu trabalhei em indústria, enfim, trabalhei em fábricas de processo contínuo. Você estudou em São Paulo? Estudei em Santos. Em Santos? Estudei em Santos. Eu sou caipira, sou do interior, eu sou de uma cidade pequena do interior de São Paulo, sou de Garça. Garça é uma cidadezinha perto de Marília, enfim, entre Marília e Bauru. E desde pequeno eu saí, eu tinha esse sonho de fazer engenharia. Eu sempre tive muita afinidade com equipamentos, com máquinas. Então, desde pequeno eu disse, eu vou ser engenheiro. Eu não vou continuar essa vida da família, eu vou ter uma história diferente da história da minha família, como você disse, de imigrantes, né, que vieram da Itália, na lavoura, aquela história que muito se repete no Brasil. Decidi, quando fiz 18 anos, 17 para 18 anos, passei no vestibular e fui estudar em Santos. Então saí de casa, sem conhecer ninguém, sem amizade, sem vínculo nenhum, com o dinheiro ali para passar 3 meses, fazer a matrícula na faculdade, e disse o seguinte, preciso resolver minha vida aqui para poder realizar esse sonho de ser engenheiro. Fui para Santos. No primeiro dia de Santos, eu fiz a matrícula na faculdade. Naquela época a gente ainda tinha isso. Fui lá com a turma de veteranos fazer pedágio na rua, levantar dinheiro para tomar cerveja. Cortou o cabelo careca? Com cabeça raspada, todo pintado, aquela coisa toda. Com esse pessoal que estava lá, eu já consegui um lugar para morar na República junto com eles. Ali fiquei morando 6 primeiros meses. E dia seguinte, agora eu preciso arrumar emprego, né? Porque senão eu não consigo ficar além dos 3 meses que eu estou aqui. Consegui, fui procurar emprego, prestei um concurso, fui trabalhar na Receita Federal em Santos, prestei um concurso, passei, comecei a trabalhar na Receita Federal e estudar engenharia. Com isso eu consegui garantir a minha permanência no curso de engenharia. Depois disso, fiz um outro concurso, fui trabalhar na Caixa Econômica Federal,
Já fui funcionário público 2 vezes. Olha só que legal. Na vida. Enfim, melhorei a carreira, melhorei salário e tinha essa coisa, né? Olha, estou na Caixa Econômica Federal, vou seguir carreira. Isso tinha muito... Como engenheiro. Me arrisco a dizer, na nossa época. Na nossa época. Minha mãe sempre falava: presta concurso Banco do Brasil, meu filho, ou para a Caixa. Isso e aí você vai ter um futuro. Minha mãe mal sabia que ia chegar nesse ponto que cheguei aqui agora. Pois é. Bom, enfim, aí entrei para a Caixa, disse: olha, vou seguir carreira, vou ser engenheiro na Caixa Econômica Federal. O tempo passou, a Caixa não fez concursos, eu terminei o curso e disse: olha, eu vou realizar meu sonho, eu quero trabalhar como engenheiro. Pedi demissão na Caixa Federal e fui arrumar emprego como engenheiro. Comecei a trabalhar. Tudo em Santos? Não, aí vim para São Paulo. Saí de Santos, vim para São Paulo, consegui emprego aqui. No momento seguinte, casei, né? Já estou casado há 37 anos. Com a mesma mulher? Com a mesma mulher. E você conheceu a Regina onde? E a gente se conheceu lá no interior ainda. No interior. Eu namorei durante 8 anos. Enquanto a gente ainda morava lá, enfim... Você tem quase 50 anos de relacionamento, ou mais. São 45 anos. Nossa Senhora, 45 anos, é isso. Que legal. É isso mesmo. Eu sou muito feliz com isso, com esse casamento, com esse relacionamento que a gente tem. E eu sei que é difícil, né? Todo casamento é difícil, mas a gente tem uma vida muito próspera, muito feliz como casal, enfim, de maneira realizada. Vim para São Paulo, comecei a trabalhar como engenheiro, né? Deixei a carreira pública, fui trabalhar em indústria, em processo contínuo e acabei, por conta desse trabalho na indústria, me especializando em métodos e processos. E, para minha surpresa... Chamava OIM na época? Não, OIM não. Organização e Métodos. Organização e Métodos. Era isso? Era assim como era conhecido. Eu tive essa matéria na faculdade. É isso aí. É isso aí. Enfim, e a indústria exige, né? A indústria, principalmente de processo contínuo, a indústria de alimentos, ele exige uma disciplina, uma especialização muito grande em métodos e processos para que você garanta, enfim... A qualidade do produto final. A qualidade, enfim, produtividade, tudo isso. Para minha surpresa, num determinado momento, um headhunter me procurou, aí eu ainda trabalhando na indústria, e disse o seguinte: olha, queria te fazer aqui uma proposta um pouco diferente para um outro segmento de negócio. Você está aberto a ouvir propostas? Estou, né? Enfim, eu estou ali num desenvolvimento de carreira. Disse: olha, eu aceito, tá bom. Mas o que é? Não, aí você vai fazer... falar. Não posso antecipar qual é essa proposta, mas é o seguinte: você vai conversar com uma pessoa, ele é superintendente de um grupo, é um grupo importante, grande, e eles querem te fazer uma proposta de trabalho. Tá bom, então tá aqui, olha, tal dia, me deu um endereço lá no centro da cidade, lá no centro de São Paulo, e fui eu. Falei: bom, vamos lá, vou ouvir. Tô aberto. Eu sou um cara curioso, eu sempre fui um cara curioso, gosto de novidade, gosto de saber as coisas. Bom, cheguei num escritório, numa concessionária de automóveis, uma concessionária Volkswagen. Fui lá para a sala desse superintendente, sentamos assim os dois, e aí ele me fez as seguintes perguntas. Ele falou: olha, primeiro, você é engenheiro? Sou engenheiro industrial. Segundo, eu estou vendo aqui no teu currículo, você é especializado em métodos e processos. Eu digo: sou. Em processo contínuo, tem muita gente? Tem. Eu tenho 400 pessoas na linha de produção, tenho quase 100 na equipe de manutenção da fábrica, trabalho com equipamento importado. Tá bom. Você já trabalhou com concessionária de veículos? Não. Eu digo: nunca. Mas qual é a tua relação com concessionário? Eu disse: olha, minha relação é como estamos nós dois aqui, a concessionária ali dentro e eu aqui no balcão do lado de fora, na melhor hipótese. Ele falou: tá bom. Então vamos fazer o seguinte, tá aqui, ó, abriu a gaveta, pegou um envelope, entregou, me disse assim: essa aqui é a proposta que eu quero te fazer, você é a pessoa que eu quero aqui para o nosso grupo, então, em 2 dias você me dê a resposta, se você aceita ou não aceita a nossa proposta. E deu por escrito assim, no envelope? Me deu um envelope, por escrito. Aí eu fui descobrir, né, porque afinal de contas, até aquele momento eu não sabia. O grupo que ele estava dizendo era Porto Seguro. Tá. A Porto Seguro, naquela época, tinha concessionária Volkswagen, várias concessionárias, Chevrolet, Kia, e tinha mais 2 grandes oficinas de reparação de veículos. Sim.
aí eu li a proposta dele e tinha lá o telefone, enfim, de contato dele. Eu li a proposta era boa do ponto de vista financeiro. Qual é o nome da concessionária Volkswagen? Central. Central, sim. E a proposta era boa, né, do ponto de vista material. E aí eu pensei, falei, caramba, é uma coisa absolutamente nova. O que ele está me propondo exatamente? Aqui eu estou vendo qual é o benefício que ele está me oferecendo, qual é a compensação. Mas eu não sei ainda exatamente o que ele quer de mim. O que eu vou fazer? Qual é meu entregável? Porque aqui? No final ele dizia o seguinte, olha, me responda se você tem interesse em saber um pouco mais sobre a proposta, se você não tem interesse nenhum. Aí olhando evidentemente pelo lado financeiro. Aí a gente marcou uma segunda conversa. Aí foi que ele me disse qual era o projeto. E o projeto era o seguinte, ele disse, olha, a gente tem as concessionárias, nós temos concessionárias aqui que fazem reparação de 2.000, nós temos 2.000 passagens por mês nas nossas concessionárias, e eu tenho centros de reparação de veículo, funilaria e pintura, que a gente faz 300, 400, 500 carros por mês de reparação. E eu preciso de um engenheiro que entenda de métodos e processos para a gente organizar essa bagunça que é esse negócio. Porque as coisas acontecem, a gente entrega os nossos compromissos, mas a gente não entrega com a qualidade dentro do prazo e com o custo que a gente quer no negócio. Essa é a nossa proposta. Eu quero que você traga métodos e processos para dentro das nossas concessionárias. E aí mas naquela época a montadora já não oferecia, entre aspas, isso? Para funilaria e pintura, não, então, certeza. Duas coisas, né? As montadoras... Era um mundo à parte, funilaria e pintura. Sempre foi. As montadoras oferecem aquilo dentro do interesse deles. Dentro do arcabouço dele, de peças, principalmente com aquele olhar que a gente tem no dia a dia de entregar uma ótima qualidade para os clientes, mas não necessariamente com esse olhar, com esse viés que a indústria, né, o que uma empresa que busca alta performance tem no seu dia a dia. Então, reunir esse conjunto de características operacionais é que era o grande desafio da época. Entendi. E aí eu pensei, eu já vinha, né, da última empresa na indústria, eu estava há 4, indo para 5 anos ali, eu disse, olha, eu preciso descobrir esse mundo novo. De repente, eu tinha um olhar de métodos e processos muito voltados só para a indústria, e de repente isso cabe dentro da área de serviços, dentro do varejo, por que não? Em última hipótese, se isso não der certo, eu tenho por onde voltar. E o foco basicamente era em serviços ou em peças de serviços? Porque sempre foi, até, eu não sei qual o ano que isso aconteceu, mas eu vou estimar que era a década de 80, 90, por aí. É isso aí. Né? Era bem dividido na época. Não tinha o diretor de pós-vendas, não tinha... Era bem assim, peça, serviço. Tanto é que tinha um problema que os dois gerentes não se bicavam muito. Exato. Então, e a proposta foi justamente essa. A proposta foi a gente fazer uma releitura, um redesenho voltado primeiro, né, para pós-vendas, que é o que hoje a gente chama de pós-vendas, né, de peças e serviços, e você tem toda a razão. As unidades de negócio eram muito segmentadas e elas tinham muita dificuldade de entrar em sintonia, porque cada um, no final das contas, puxava para o seu lado, estava tentando defender a rentabilidade do seu negócio. E eu entrei aí, né, como um outsider nessa história justamente para isso. Pelo fato, primeiro, de desconhecer exatamente como funcionava qualquer uma dessas áreas, eu tinha, em tese, a liberdade de analisar o processo, fazer uma nova proposta de organização contemplando aquilo que eram os indicadores importantes aí para o grupo na época, que era de maximizar a performance do negócio, preservando, evidentemente, aí os KPIs da montadora com relação satisfação de à cliente, qualidade, exatamente. Mas, claro, né, o foco nosso era de otimizar a operação no sentido de ganhar produtividade, ganhar eficiência, tanto financeira quanto operacional, e preservar e, claro, melhorar aí os indicadores que as montadoras consideravam em relação aos clientes. Então, foi muito interessante, porque no final... E qual é o gerente de peças e serviços, quando chegou um cara de fora? Título de engenheiro. Porque normalmente gerente de peças e serviços, o gerente de peças é um ex-estoquista e o gerente de serviços é um ex-mecânico. Isso eu estou dizendo naquela época, né? E tem toda uma história aí, mas era mais ou menos isso.
Você tem razão. Você tem e razão. aí chega um engenheiro para dar ordem em mim, para dizer que eu estou fazendo as coisas erradas. E aí? Me permita, eu tenho que fazer uma ligação com ontem e com hoje. Você acabou de dizer, eu sou um estudante de neurociência, né? E a neurociência, assim, o terreno, né, da neurociência é o comportamento humano. E é muito interessante, porque mesmo que seja de uma maneira muito primária, de uma maneira empírica, eu entendi o seguinte: eu chego num lugar onde eu não conheço absolutamente nada, nem da rotina, nem das pessoas. A primeira coisa que eu tenho que fazer antes de mergulhar em métodos e processos é entender com quem eu estou lidando. Com quem eu estou lidando. Eu preciso entender quais são as dores do gestor de peças, eu preciso entender e os objetivos dele, entender quais são os problemas, as limitações do gerente de serviços e encontrar o meio de ajudar essas duas pessoas, colocando, evidentemente, que a facilitação, né, a melhoria da qualidade do trabalho e do resultado deles vai atingir o nosso objetivo, que é melhorar a qualidade do negócio da empresa como um todo. Então, no momento em que eu decidi aceitar isso, eu disse para o superintendente na época o seguinte: olha, eu aceito, mas eu tenho uma condição. Eu quero, o primeiro mês, eu não quero mergulhar em nada de métodos e processos. Eu quero simplesmente conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, dizer para eles qual é o meu propósito aqui, que é muito maior do que substituir alguém, ou enfim, ou ensinar alguma coisa isso para alguém. Normalmente, você deu um clique agora, normalmente o engenheiro, que é mais ligado na área de exatas, não está tão preocupado com as pessoas. De onde vem esse teu lado tão social, vamos dizer assim, desenvolvido, né? Voltado justamente para o relacionamento, para entender as pessoas. Porque engenheiro é o seguinte, né? Normalmente fala assim: olha, tem isso aqui, esta fórmula para ser seguida, vamos seguir a fórmula, não quero saber do teu problema. Então, mas é interessante, foi muito bom isso que você tocou. Volta lá no começo. Eu nasci, né? Eu sou um cara, como eu disse, eu sou um cara do mato. Eu nasci na fazenda, né? Meu pai teve que pegar minha mãe e levar no Jeep, na parteira, na escola de terra, e me levar para nascer. E eu sempre fui muito sozinho, digamos assim, no sentido de não ter muita gente. Você mora no sítio, a densidade demográfica é baixa. A comunidade é pequena, as pessoas com você convivem é pequena. Mas o homem é um ser social, a gente precisa aprender a se relacionar com pessoas. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, lembre-se que eu saí de Garça, 35 mil habitantes, fui para Santos, 320 mil habitantes, sem conhecer absolutamente ninguém. E desde aquele primeiro momento, do dia zero que eu cheguei em Santos, eu entendi o seguinte: eu preciso das outras pessoas, eu preciso entender as outras pessoas e eu preciso saber me relacionar, encontrar maneiras de interagir, ajudar as outras pessoas, porque senão eu vou ficar sozinho, num lugar, num ambiente que eu não conheço nada. Até que tinha que morar em república, porque o que não era morar sozinho. Então, e é interessante isso, né? Porque essa vivência no final, de sair do teu ambiente de conforto para um ambiente absolutamente desconhecido, aprender a conviver e, de certa maneira, depender, compartilhar o ambiente, no caso da República, com pessoas que você nunca viu, a mais de 500 quilômetros de distância de casa, sem dinheiro, sem carro, sem bicicleta, sem nada, acho que por uma questão até de adaptação, eu aprendi a isso. Eu preciso entender a necessidade do outro, eu preciso entender o comportamento do outro para fazer com que eu consiga atuar, que eu consiga ser aceito nesse mesmo ambiente. Então, o que eu estou te dizendo hoje, evidentemente que tem todo um lastro acadêmico, né, de entender isso, mas isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu acho que a vida, né, essas etapas aí que eu passei na vida, elas me ensinaram isso, que se eu não aprender a entender, respeitar o outro, né, as suas características, as limitações, muitas vezes, dele, dificilmente eu vou conseguir ajudá-lo ou vou ser ajudado por ele. Então, eu te confesso que eu já entrei neste ambiente de concessionária com essa visão. Eu preciso entender que eu não pertenço a esse ambiente
e que eu vou encontrar um ambiente onde as pessoas que estão lá entendem muito mais disso. Se eu quero prosperar nesse lugar, eu preciso entender de uma maneira assim, e agora muito objetivo. Se você quer jogar um determinado jogo, você precisa das pessoas. Primeiro, você precisa entender as regras do jogo. Segundo, entenda quem são os jogadores que estão ali, quem está nesse campo que você vai jogar. Porque senão você se arrisca a entrar e tomar butinada de todo lado. E pior, descumprir uma regra atrás do outro. Então a minha preocupação sempre foi essa. Muito bom, muito bom. Que não é normalmente a postura dos engenheiros, que normalmente são mais voltados para números exatas. A gente não aprende isso na escola, não, isso é fato. Exato. Aliás, poucas são as escolas, se é que existe alguma, e eu estou dizendo das escolas tradicionais que ensinam isso, né? Exato. Hoje, evidentemente, que o relacionamento, enfim... os currículos mudaram um pouco, né? E a gente sabe que o networking, saber se relacionar bem e tudo mais, é a grande alavanca para o sucesso, principalmente hoje em dia. Né? Voltando, você estava lá implantando, fez entrevista com todo mundo durante um mês, isso aí. Tinha que implantar lá os métodos e processos. E daí, conseguiu? Consegui. Veja, o projeto era o seguinte... Quantos pediram para sair? A gente... Acredite que ninguém. Ninguém pediu para sair? Não, ninguém. Não. Nesse primeiro episódio de época de Porto Seguro, eu não tive esse tipo de problema. Tive em outras situações, né? Porque no final das contas essa história dinâmica, acabou se desdobrando. Sim. Eu comecei, a gente teve muito sucesso na implantação, a gente começou esse processo de mudança na Central, depois a gente foi para Guaporé, que é outra grande concessionária GM, você conhece, depois a gente foi para E era um exemplo, a Guaporé, era um exemplo de gestão do departamento de peças para a rede Chevrolet na época. Né? Do mesmo jeito que a Central era um grande fornecedor de peças na Volkswagen. A diferença é que a forma como a gente fazia isso era muito olhando para dentro, olhando para aquilo que o mercado demandava, e sendo muito agressivo nisso. O que a gente procurou construir é um modelo um pouco diferente. Primeiro, olhando para dentro, para otimizar giro de estoque, enfim, rentabilidade, fazendo curvas, que ninguém soubesse. Mas o problema é o seguinte, às vezes você sabe, mas você não tem um método de análise, de acompanhamento e de correção disso tudo. Então, quando a gente levou métodos e processos, foi justamente para isso, para aproveitar um conhecimento que até certo ponto ele existia, mas não existia uma metodologia de usar todo esse conhecimento de maneira adequada. E daí? Foi daí Porto Seguro que você... Bom, consequência direta, né? Depois da Porto Seguro, e isso acabou... O nosso mercado é grande, mas é pequenininho, muito pequeno, né? É muito pequeno. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa bem conhecida. Só nesse universo pequenininho aqui, ó. Sou muito conhecido, só nesse pedacinho aqui. Do resto ninguém me sabe quem eu sou. Então, aí o que aconteceu? Como esse trabalho deu muito certo, né, e a gente melhorou muito os indicadores, tanto de qualidade quanto de rentabilidade nas empresas, e as montadoras acompanhavam esses números. Acompanhavam isso de perto. Exato. Isso apareceu um interesse muito grande, principalmente da Volkswagen, com relação ao trabalho. E a Volkswagen tinha alguns grupos de trabalho, de estudo da época, que você formava, pegava alguns dealers, né, algumas referências, fazia uma imersão em determinado tempo, e eu acabei sendo convidado para um desses grupos aí da Volkswagen. Então, com isso, a gente começou a levar o conceito de métodos e processos que foi aplicado na Porto para os grupos de trabalho dentro da Volkswagen, e isso viraram trabalhos de melhoria. Assobrável. Ou não era assobrável? Não era assobrável. A Volkswagen tinha esses grupos. A Volkswagen tinha separado a assobrável. Acabou, de certa maneira, envolvendo a assobrável, porque, queira ou não, essa coisa acaba se disseminando. Bom, consequência disso, conheci mais gente, e, passado um determinado tempo, eu comecei a receber convites de outros lugares que queriam fazer um trabalho parecido. Então, e daí eu acabei saindo da Porto, fui depois de fechado esse círculo, né, de implantação na Porto, fui para outra... Mas você ia como consultor ou como diretor de pós-vendas? Não, aí eu já fui... Era executivo ou legislativo? Não, como é que era? Não, aí eu já fui trabalhar efetivamente, porque no final das contas é um processo que, do ponto de vista teórico, ele é simples. A implantação que é difícil. Mas a implantação ela é demorada. Então,
Acabei por sair da Porto, fui para um outro grupo primeiro, fiz o mesmo trabalho de implantação, acabei indo para outro lugar e, por último, não por último, mas num determinado momento, uma concessionária Honda, um grupo que tinha uma concessionária Honda, precisava fazer um trabalho parecido com esse, porque, olhando pela régua do rigor da Honda, essa concessionária estava mal posicionada, principalmente nos indicadores de pós-vendas. E coincidentemente, o executivo, né, um dos sócios dessa concessionária, era uma pessoa que trabalhou comigo num desses grupos lá na Volkswagen. Eles tinham concessionária Volkswagen também. Me convidou, mesma situação, acabei saindo dessa concessionária e fui trabalhar numa concessionária Honda, fazer o mesmo processo. Mas qual é a outra concessionária? Você pode falar a outra concessionária que você trabalhava? Da Honda? Não, antes da Honda. Você saiu da... Não quer falar? Não quer falar? Não, deixa pra lá. Porque se eu vou falar são algumas concessionárias. Tá. Então, eu saí, em alguns grupos eu fiz esse trabalho. E aí... No final, você virou executivo. Virei executivo. Tá. E aí fui para esse grupo, que tem a concessionária Honda, e aconteceu um movimento muito parecido. Aí sim, aí você tem razão. Aí eu tive na equipe, uma das pessoas não quis ficar, foi embora, mas a gente teve uma perda na área produtiva, um deles... Você sabe que eu tive um episódio, eu trabalhava na concessionária, e era muito interessante, o gerente de peça não falava com o gerente de serviço, não falava, inimigos mortais. Aí eu saía com os dois para tomar café, para almoçar, para jantar, para ver se entrosava. Nada. Porque sabe uma coisa? De agora em diante você é gerente de peça, de agora em diante você é gerente de serviço. Mas eu não entendo nada. Eu falei, não, mas a gente vai te apoiar. Vamos lá. Olha aí que legal. E você tem que entender a dor do outro. Não é possível. Olha, deu certo por um tempo, depois tive que desfazer, óbvio, né? Mas deu certo por um tempo assim que eles tinham que conversar mais, né? Porque um não entendia da área do outro. Então, como é que surgiam os problemas? A gente tinha que falar com quem? Eu falei, você vai falar com ele, porque, né? E ele vai falar com você. Então a gente forçou eles esse relacionamento. Porque eu falei, vocês precisam ajudar. Sim. O cliente, no final das contas, praticamente é o mesmo. Você está vendendo aí 80% para a oficina, 20% para fora. Imagina. Né? Você tem que cuidar desses. O cliente é o mesmo. Vamos ajudar. Que legal, que legal. Mas foi assim. Pois é, mas você vê, e a gente fazia isso de uma maneira relativamente intuitiva, né? Não é que existe uma grande ciência em torno disso. Não, nenhuma. Eu vou te dizer, evidentemente, né, que a engenharia, e aí eu defendo, embora hoje não trabalhe mais, né, na área de engenharia, eu acho que um dos grandes ativos que a escola de engenharia te entrega é isso. A escola de engenharia diz para você o seguinte, olha, você tem que aprender a resolver problemas complexos. Então, você vai aprender a ter paciência, resiliência, persistência, visão mais ampla das coisas. E isso eu acho que ajuda muito a gente a construir alternativas, mesmo que você não saiba exatamente que isso é uma técnica, enfim, claro. mas você começa a usar. Bom, e aí a história, vamos por aí. Fui para a concessionária Honda, aconteceu a mudança que a gente queria. Na verdade, a gente saiu de um ponto muito crítico do ponto de vista de qualidade de atendimento ao cliente, de resultado, e melhorou muito. Melhorou muito a ponto dessa concessionária ser a única concessionária Honda da Grande São Paulo que já ganhou até hoje, enfim, o prêmio TSI da Honda, que é o primeiro lugar em satisfação de clientes dentro do critério de avaliação da Honda. Que bacana. Só teve uma até hoje de São Paulo e essa fui eu que ganhei com esse processo que a gente fez lá na Honda. Bom, e aí? Vou acelerar. Você tem que chegar no meu sonho. Porque vou assim, acelerar. Eu tenho um sonho. Vou compartilhar com você. Meu sonho é ser diretor executivo de uma associação de marca, ser convidado para isso e ficar aqui num lugar que você atingir, nunca ter um patamar um pouquinho abaixo, sempre, mas assim, atingir esse posto que eu invejo muito. Mas como é que você conquistou isso? Porque não tem concurso. Eu fui procurar lá se tinha concurso para isso, não tem. Né? Legal. Mas como é que eu aplico para ser diretor executivo de uma associação de marca? Mas por isso que eu estou contando essa história. Essa história ela tem o lado chato, né? Você começa você fala, papai, o que tem a ver uma coisa com a outra? No final você vai ver que tem tudo a ver. Porque
isso evidentemente, né? Mais uma vez, você faz um trabalho legal desse, de resgate, né? De qualidade, de prestígio e de resultado, mais uma vez, isso propaga dentro do nosso segmento. E, curiosamente, eu estou lá nessa concessionária, estou bem, está tudo certo. Um belo dia me aborda um cliente nosso, um cliente da concessionária. Chega para mim e diz o seguinte, isso eu estava lá 4 anos e pouco, que eu estava lá nessa concessionária, nesse grupo. E esse eu acabei levando para uma outra concessionária, acho que pode falar aqui, né? Pode. O grupo tinha uma concessionária Toyota também no outro lugar. O mesmo grupo, Honda e Toyota? Mas enfim. Só tem um que existiu que tem isso. Não, mas são contratos diferentes. Não Tá é certo. esse que você está pensando, não. E aí um belo dia eu tô lá na concessionária, essa pessoa me aborda e diz, olha, eu sou cliente aqui da concessionária e trago aqui o carro, já briguei um monte aqui, blá, 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 e eu quero saber o que aconteceu aqui, que vocês saíram daquele purgatório que era esse negócio, isso aqui era uma desgraça, o atendimento, vocês não resolviam o problema do carro, e agora eu estou vendo aqui, está excelente, o que aconteceu? Aí falaram, não, é que a gente teve aqui uma mudança assim, assado na gestão, aí quem é o cara? É aquele cara ali. E essa pessoa veio até mim, chegou lá na minha sala, disse, olha, eu sou fulano de tal, eu sou cliente, acompanhei uma mudança aqui, e tem o seguinte, eu sou consultor de um grupo importante aqui do Brasil, Grupo de concessionárias? Não. Não. Consultor de empresas. De empresas. Consultor de empresas. Concessionária é empresa também, tá? Vamos deixar bem claro. Claro, mas estou dizendo um modelo de serviço de consultoria. Tá. E a gente está fazendo um trabalho aqui num cliente nosso, é um operador logístico, e eu acho que você é um cara importante para a gente levar para lá. Você aceita conversar com o negócio? Desse jeito. Tá bom, aceito. Eu estou sempre ouvindo qualquer pessoa, seja o que for. Bem, fui lá no cara, situação muito parecida. Olha, só que sou uma empresa, operador logístico, meu maior cliente é a Ambev, a gente tem operações assim. Tenho aqui um parque de 1.200 equipamentos, preciso trazer um ar diferente aqui para a nossa operação. Você aceita ouvir uma proposta? Aceito. Tá bom. Mesma coisa. Tirou o envelope da gaveta, me deu, falou, só que eu preciso dar resposta amanhã. E me deu realmente me fez uma proposta muito boa. Muito boa. Irrecusável. Do ponto de vista financeiro. Quem tem criança pequena, disse, olha, não dá para... Recusar o negócio não dá, né? Vou mudar, vou para a área de logística. E fui. Fiquei um mês, né, na verdade, fiquei um mês preparando uma outra pessoa para o meu lugar e fui para a área de logística, fiquei na empresa de logística. Quantos anos? Passou 2 anos e um pouquinho. Foi o que eu aguentei, porque logística é um negócio, é uma área muito complicada, é uma área muito difícil. Num determinado momento, eu tinha 2 crianças pequenas, passava a semana, e às vezes finais de semana, viajando o Brasil todo. Uma hora eu disse, olha, cheguei até esse ponto, os manuais estão aí, bota outra pessoa, eu vou cuidar da família, eu preciso cuidar da minha saúde e da família. Saí, daí falei, olha, eu vou dar um tempo, deixa eu ver o que eu vou fazer, já conheci várias áreas, vou procurar um caminho novo, vou ver tudo isso que eu aprendi até hoje, eu preciso de encontrar alguma coisa que seja possível conciliar uma vida familiar saudável, suportar a minha família, ver minhas meninas crescerem, apoiar a minha mulher e, ao mesmo tempo, enfim, preciso fazer dinheiro com isso. E aí falei, eu vou fazer consultoria, vou ficar um tempo aqui, vou diminuir esse ritmo. Passou um tempinho, uma das pessoas, e aí é que vem aquele fechamento que eu te disse da história, porque você chega lá na associação. Uma dessas pessoas que estava comigo no grupo de trabalho, era um dos diretores da associação, na verdade da gestão que estava terminando a gestão deles, o mandato na associação, e eles queriam uma pessoa para cuidar da associação e, na verdade, dar um novo ar, rever como é que... Já tinha um diretor executivo lá, não? Já tinha um diretor antes. Não. Né? Eles... só para deixar claro para todo mundo, na associação, o diretor executivo é aquele que não é concessionário, mas ele faz o meio de campo entre a rede
É isso que faz, porque eu preciso aprender também, porque eu almejo isso para o meu futuro. Ele faz o meio de campo entre a rede e a montadora. E além de cuidar do dia a dia dos associados ali. É isso. É isso? É isso. É a pessoa que, a princípio, está encarregada de fazer a interface entre aqueles que foram eleitos, né? Via de regra, as associações funcionam assim, a grande maioria delas passa por um processo de eleição de um conselho ou de uma diretoria, enfim, cada um adota um nome, de um número X. No nosso caso, lá na Auto Honda, nós temos 10 eleitos, presidente, vice, 5 diretores efetivos e 3 suplentes, que desde lá de trás, assim, até por um processo que eu sugeri de mudança, os 8 participam ativamente de tudo, então a gente não tem a figura do suplente. Não, o suplente, na verdade, ele ocupa uma posição normal. Ele ocupa uma posição ativa, trabalha, enfim, vota. Qualquer mudança, ele está lá pronto. E está ali, enfim, está ali no colegiado, sempre participando, porque afinal de contas é um dealer, claro. E se foi convidado para participar é porque ele tem valor a adicionar ali para o negócio. Mas o diretor faz isso, ele faz a interface entre esse conselho, organiza, inclusive, os temas e até a agenda, praticamente. A agenda, de certa maneira, porque, queira ou não, a gente tem muita gente envolvida, faz a interface com a montadora, com as áreas de negócio da montadora, e, no final das contas, funciona um pouco aí como um balizador dos temas que são mais relevantes no momento em que a marca, enfim, que a rede está passando, sempre buscando ajudar a criar esse relacionamento mais saudável possível, mesmo diante das diferenças que a gente encontra. Não, mas aí você foi convidado para assumir essa posição. Muito bem. Aí fui convidado para ir para a associação e a proposta era a seguinte: olha, a gente está assumindo esse mandato agora na associação, é um mandato de 3 anos, então eu não conhecia ninguém, exceto essa pessoa que me indicou para esse lugar. Então fui para essa reunião que me convidaram, olha, tem uma reunião aqui do conselho, a primeira reunião nossa do conselho, e a gente precisa de um cara. Então fui lá, cheguei lá, estavam os 10 na antiga sede da associação, e a coisa foi essa: olha, você está vindo aqui porque fulano te indicou, disse que talvez você pudesse nos ajudar, a gente quer aqui um processo de reorganização da associação, a gente tem um estatuto, mas tem, enfim, tem uma série de pontas aí que a gente precisa amarrar nisso, a gente não tem uma estrutura de gestão que traga para a gente a qualidade, enfim, o volume de informações que a gente precisa para sentar à mesa na negociação com a montadora, e, ao mesmo tempo, a gente passa por um processo de clareamento, ou seja, de aparar estas com a montadora. E a gente que é um cara, enfim, você tem um histórico aí, assim, de gestão, o que você acha? Diz, olha, a princípio, eu também nunca fiz esse trabalho, meu trabalho foi sempre operacional, sempre um trabalho de campo, lidando com gente, tudo. Não sei como é que funciona. Me diga, vocês estão me dizendo qual é a intenção, eu vou dizer para vocês o que eu acho que eu posso ajudar dentro de 2 compromissos. Falei, eu só quero 2 compromissos nisso, se a gente chegar num acordo financeiro em relação a isso aí. Só quero 2 coisas. Eu não me envolvo na discussão, nas diferenças que podem acontecer de caráter político. Entre vocês. Entre vocês. O meu trabalho aqui é de gestão. E para fazer isso, para eu poder não me envolver, eu preciso do compromisso de vocês o seguinte: a gente vai revisitar o estatuto e, de acordo com aquilo que está no estatuto, das duas uma, ou a gente reforma o estatuto, ou a gente vai fazer cumprir o estatuto. Vocês conhecem o estatuto? Não, mais ou menos, né? Eu falei, então, eu sei que existe, mas a primeira coisa é essa: vamos fazer o seguinte, a gente assume o seguinte compromisso. Eu me comprometo a ficar com vocês, né, se for o caso, se a gente chegar nesse acordo ao longo desses 3 anos do mandato de vocês, e ao longo desses 3 anos a gente faz esse trabalho de revisitar o estatuto, organizar administrativamente, rever agenda, calendário, temática, tudo. Tá bom? Tá bom. E assim foi. E nisso passaram-se 20 anos. E os 3 anos viraram 22. Essa é a história. Anos. Nossa Senhora. É isso aí. Então, mas você não acha que muitas vezes, e acontece isso com outros diretores executivos que estão há bastante tempo e tudo mais, de você ir lá na frente, né, com a montadora para mediar o conflito ou receber
as críticas, ou vou dizer assim, as observações da montadora em relação à rede, aquela coisa toda, para não expor demais a própria rede em relação... Fica no meio ali como se fosse um agente, um empresário, um jogador de futebol, Entendi. Assim. É quase que um advogado. Um advogado, um procurador. Quase um procurador. Quase um procurador. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que essa dificuldade, ela faz parte de qualquer ambiente de negócio. E aí, à medida que a gente trata isso com muita clareza, porque a montadora, né, e assim, só a gente que está falando, não tem ninguém ali... Não tem ninguém vendo, né? Ouvindo, nem vendo. Ouvindo, né? Isso que eu vou te falar. O executivo da montadora, ele é um executivo da montadora. Ele não é o dono. Não, é? E tem a frase, eu vou repetir ela sempre aqui, do Zé Carneiro, que esteve aqui, e falar assim... Abraço pro Carneiro, se tiver... o executivo da montadora tem uma função transitória. Né? Dali ele tem um plano de carreira, ele vai para algum lugar. O dono é para sempre. Eu vou estar aqui quando o próximo chegar. Né? E com o problema aqui também para resolver, porque é a minha concessionária, eu tenho... Né? As minhas obrigações aqui, etc, etc. E você tem um plano de voo de momento, né? Que você tem que implantar, você tem que fazer, mas ele dura determinado tempo. Você concorda com isso ou não? Eu concordo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, quando assume, né, esse papel, já que você está se preparando para isso... Eu estou me preparando, estou tendo aulas aqui, entendeu? Porque um dia eu vou chegar lá. Quando você se aposenta? Eu acho que é aceitar. Logo. Então tá bom. Logo. Então eu vou esperar. Logo. Vou esperar. Lembra lá que era 3 anos? Eu acho que a primeira coisa, né, que a gente, quando assume esse tipo de papel a fazer, é entender essas nuances que o negócio tem. Claro, a montadora, né, o executivo da montadora, ele está investido de um poder importante, né? Ele tem uma enorme ascendência sobre o concessionário, consequentemente isso tem uma influência política forte também na associação, na maneira como a associação precisa atuar, mas eu acho que a gente não pode se apequenar diante dessas circunstâncias, porque a verdade é como ela é. O Carneiro, eu acho que assim, vou ser repetitivo, mas acho que o Carneiro foi muito feliz nisso que ele disse. O executivo da montadora está executivo na montadora e o dealer, o concessionário, ele vive, aquilo é o negócio dele, ele não está no negócio, aquilo é o negócio, muitas vezes é o negócio da família que está passando pela 3ª, 4ª geração e ele, do jeito dele, ele está procurando os meios de preservar preservação da espécie, aquele patrimônio. Não é isso? E de fato, né, o executivo da montadora, ele tem um papel que muitas vezes a gente enxerga até um determinado ponto, né, a atuação dele. Você não sabe os bastidores mas dele. Você não sabe. Não sabe as pressões que ele recebe, a ordem que ele... Está chegando um executivo novo de fora. Tá, qual é a missão dele aqui no Brasil? Claro. Você já passou por isso ou não? Claro, não tenho dúvida. Né? Ou vai passar outra vez? A gente está passando, né? Então. A Honda recentemente tem, né? Toda montadora tem esse processo. A Honda é um pouco diferente nisso, ela tem um tempo aí, né? Um tempo de maturação, às vezes um pouco diferente de outros que a gente vê, mas acontece também. Eu já vi alguns presidentes passarem por esse cargo, alguns vice-presidentes, alguns diretores das áreas comercial, de pós-venda, do banco. Mas no fundo, a gente precisa entender e mapear um pouquinho isso, né? Até onde a gente entende que pode ceder, negociar, ajustar a proposta que vem da montadora com aquilo que é a necessidade do dealer e encontrar o caminho para os dois, que no fundo é isso mesmo. Por mais que a montadora tenha mais fôlego, que ela tenha uma cauda longa para os seus processos, ela tenha planos um pouco diferentes do ponto de vista estratégico das suas redes, os interesses, lá na frente, essas linhas estão sempre se encontrando. Exato. E aí é que eu acho que esse olhar com esse viés, né, de entender qual é a dor e o limite do outro, é super importante para quem quer sentar na cadeira de executivo da associação, com um papel evidentemente relevante, né? Claro. A associação, ela tem lá todo o back-office dela, né? Ela é uma empresinha, ela é uma empresa sem
via Fins de lucrativos, regra, né? sem fins lucrativos, mas por trás disso tem aí dentro da nossa preocupação encontrar meios de capitalizar, de melhorar a qualidade do negócio do meu sócio. Ou seja, aquela pessoa jurídica que é associada e que contribui no dia a dia lá para a associação, ela carrega ali às vezes mais de uma família que são os investidores do negócio e dezenas, às vezes centenas de famílias que estão ali atrás que dependem daquele negócio. Claro. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo sobre isso, e quando você olha para a montadora, a primeira coisa é essa: eu me identifico com esse negócio que essa montadora está propondo, me identifico. O quanto nesse meu casamento com a montadora eu preciso sentar e discutir a relação com ele. Às vezes você não precisa discutir muita coisa, às vezes as coisas vão muito bem. E aqui no Brasil, em especial para as montadoras, as coisas sempre são cíclicas. Então a gente precisa entender, no ciclo de alta é o momento da gente sentar, vamos avaliar o negócio, o que a gente pode fazer para melhorar o que já está bom, ou o que a gente pode fazer para preservar isso aqui. Vamos tentar ter um olhar um pouquinho para o futuro, sem desprezar o passado, que é o grande patrimônio. Você vai olhar para o caso da Honda. A Honda é uma empresa que tem um patrimônio, tem um nome e, por consequência, a nossa rede extremamente valioso. Eu tenho uma dúvida que todo mundo tem, me perguntam sempre e tudo mais. Por que existem... Tá, eu sei mais ou menos a resposta, mas assim... Você quer ouvir a minha versão? Eu quero ouvir a tua versão. Honda Motos, Honda Veículos. É a mesma empresa, sim ou não? Honda 4 rodas, Honda 2 rodas. É a mesma empresa. É a mesma Honda. Mas a rede nem sempre, e a maioria, em alguns casos não é, que tem 4 rodas e 2 rodas. Muita gente tem 2 rodas e tem outras marcas de 4 rodas. E por que essa separação? E tem 2 associações, a Auto Honda e a Aço Honda. Por que essas duas? Tem duas e no meu entendimento é assim que tem que ser. Por uma razão muito simples. Embora a Honda, né, a matriz, seja minha, a gente tem 2 naturezas de negócio absolutamente diferentes uma do outro. Isso. A dinâmica do negócio de motocicleta e a sua proporção em termos de tamanho de rede, de tamanho de negócio, de gente envolvida e de dinâmica do dia a dia é uma, e a dinâmica de E dentro de da Honda é tudo outra. separado também? Também a separação, unidades de negócios diferentes. separadas. O que você tem, né? Mas é no mesmo prédio. Olhando de estrutura, Prédios separados. Não, vamos lá. Você tem Manaus, né? Que é o centro de negócio de motocicleta, está lá em Manaus. Tem um escritório aqui em São Paulo. Tem uma pessoa lá na fábrica que responde por aquilo. Tem um presidente lá, tem toda uma estrutura de gestão daquele negócio e que está olhando, está focada no dia a dia da produção de motocicletas no volume que você sabe que a Honda faz. Sim. Você olha para automóveis, automóveis é outro centro de negócio. Hoje, o centro administrativo está lá em Sumaré, o negócio de automóveis. Aqui em São Paulo ficou o banco, o consórcio, enfim, as operações financeiras ficam aqui e é um escritório de apoio. Mas o centro de gestão do negócio de automóveis fica lá em Sumaré e a fábrica em Itirapina. Okay. E aí você tem, acima dessas 2 grandes unidades de negócio, você tem a figura de um presidente da Honda South America, que esse sim. Representa das duas. Esse hoje é um executivo que veio, né, da matriz, veio do Japão, é um japonês, e ele responde o comando das duas unidades de negócio. Mas do ponto de vista de gestão e operação, são absolutamente diferentes. Mas quando a gente fala de gerador, de motor de polpa, que é outra vertical. Produtos de força. Produtos de força. Quando você vai pegar... né, isso está debaixo do quê? Isso você tem concessionários dos 2 lados que podem trabalhar esse mas tipo a de produto. da Honda está debaixo de motocicleta. Está embaixo de motocicleta, produto de força. É isso aí. Até pela característica do produto, né? E assim, eu diria para você que seria um trabalho insano juntar operação de motocicleta na proporção de motocicletas que se fabricam hoje no Brasil. Qual a característica, né? A operação de motocicleta da Honda é uma operação muito verticalizada, muito pouco dependente de fora. Sim. Não que não exista, claro que existe, mas hoje ela tem assim, um modelo de autossuficiência muito importante e, enfim,
E hoje seria até um desfavor, talvez, misturar as duas operações, porque são mercados muito diferentes. Mas valeu o esclarecimento, muito bacana. Muito bom. Agora, eu tive num evento segunda-feira, vou começar a entrar em assuntos mais polêmicos para a gente começar. Porque você tem uma visão de negócio, do negócio automotivo no Brasil, muito ampla. Você já trabalha no negócio há muitos anos, lida com o fabricante. Os concessionários Honda normalmente têm outras marcas, muitos deles, né, são multimarcas, e a gente vê o que está acontecendo no mercado brasileiro hoje. Eu tive num evento segunda-feira que estava lá um representante da Anfávia. Ok. E quando perguntaram para ele, estava num painel, né? Perguntaram para ele assim, não, mas como é que o senhor está analisando o mercado com essa entrada dos chineses e tal? Aí ele começou a frase assim, são todos muito bem-vindos. Né? Gerou um certo burburinho na sala, né? Quando ele falou isso, né? Porque naquele momento a Anfávia já estava pedindo a antecipação do imposto de 35%. Okay. Aumento da alíquota de importação. Tá. São todos muito bem-vindos, tal, não sei o quê. É assim, com o mercado limitado que a gente tem hoje, porque lá em 2012 a gente vendeu 3,6 milhões de novos, né? Caiu de lá para cá, hoje a gente está com 2,5, talvez chegue a 2,600 e tudo mais, mas a pizza tem um tamanho mais ou menos determinado. As fatias eram mais ou menos as mesmas. Aí chega aí uns outcomers, né, e come aí 5%, 6% do mercado, prometendo chegar a 8% este ano. Coisa que há 2 anos atrás, vamos pensar, quando acabou a pandemia, lá em 2022, né, a gente nunca diria que ia acontecer isso. Eu não tinha essa visão, não sei se você tinha. Eu não tinha essa visão. Eu achei que podia vir e tal, mas ia dar uma briscadinha aqui, outra ali. Né? E muitas marcas, né, a Honda também, junto com as outras, sofrendo muito, porque principalmente que tem veículos na faixa de 150 a 300 mil, que é o seu caso, por exemplo, e hoje não tem muito mais veículo abaixo de 100 no Brasil, acho que tem 1 ou 2 ou 3, você não tem muito mais. Todo mundo está sendo comido pelas beiradas de uma forma mais violenta. Né? Não comeu só a bordinha da pizza, já avançou no recheio. Né? É isso mesmo. E aí? Então, olha, vou te dar um dado. Bom, a gente estava ali, né, final de pandemia, e eu estou lá no meu escritório. Você conhece meu escritório, tem lá tem uma parede lá com os quadros lá para escrever, e eu tenho uma anotação, da próxima vez que você for lá você vai ver. Estava ali meio para o final da pandemia, eu lendo, estudando, eu leio muito, estudo muito, enfim, sou muito curioso de entender qual é a minha natureza. Eu não consigo tomar decisões se eu não conseguir entender qual é o contexto da coisa. Ninguém escolhe engenheiro por acaso. Tá. E eu anotei lá, elétricos chineses. E eu coloquei um prazo, que para mim era o prazo que estava no meu radar. 5 a 8 anos a partir daquela data. Então, a conta é a seguinte, 2021, 5 anos 2026, 8 anos 2020. A janela que eu entendia seria favorável para os chineses eletrificados era de 2026 a 2028. Está lá, está anotado, eu não apaguei. Você vai ver que está lá. Só que essa janela está acontecendo muito antes. Muito antes. O que a gente tem? Fazendo todas as considerações aí sobre veículos eletrificados, eu acho que a gente vai chover no molhado. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo mundo sabe as limitações que a gente tem de infraestrutura, de fornecimento, de precificação. Então não entra muito no detalhe técnico do motor a combustão pura versus o eletrificado. Não é isso que eu estou querendo entrar. O que eu acho que a grande preocupação nossa é qual é o tamanho do apetite chinês em relação aos mercados que estão abertos, e aí inclua-se o nosso, que está muito aberto para isso. Está fechando aos poucos. E segundo, então, mas aí vem as derivadas disso aí. A primeira delas, qual vai ser a velocidade, né, em que esse bem-vindo aí, esse bem-vindo vai de fato existir, porque a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? A gente não declara determinadas coisas que se pretenda, do ponto de vista de aumento de alíquota, enfim, restrição, desenvolvimento de indústria nacional. Isso são coisas que não se fica verbalizando a todo mundo. Você age, mas não fala. Então,
A dúvida que eu ainda tenho é quanto tempo vai demorar para começar a fechar essa janela. E segundo, até onde as indústrias, né, que aqui estão instaladas e também tem aí toda a sua necessidade de continuidade, até onde elas têm fôlego para combater essa avalanche que a gente tem dos chineses. Eu acho que tem todo um momento aí de encantamento, olhando do ponto de vista do consumidor, claro, que é natural. O consumidor, né, a gente diz isso em toda a conversa nossa. O mercado, ele é muito movimentado pela novidade e pela oportunidade. Quando as duas coisas acontecem ao mesmo, quando a oferta vem conjugada, ela é quase que irresistível. E o quase, eu acho que ele vai se compondo disso aí. O quanto eu, que já estou aqui instalado, tradicional, Honda, Toyota, Volkswagen, GM, enfim, todas as outras, quanto nós vamos ter capacidade de demonstrar para o consumidor que esse encantamento que ele está sofrendo agora, ele pode ser compensado por algum outro tipo de atributo, por algum outro tipo de oferta, ou de segurança, ou de garantia. Quando eu estou dizendo de garantia, é de usabilidade, é de atendimento, de continuidade que eu já ofereço para ele de maneira comprovada. Eu não estou apostando, eu já tenho um histórico em relação a isso. Mas, em resumo, eu acho que a gente passa um momento de muita convulsão, de muita mudança. Não é fácil, porque você precisa se movimentar muito rápido. A gente sabe, os chineses estão aí, né? Os portos estão cheios de carros e os navios também. Então, estão chegando. Está pronto. E aonde tiver um cais para atracar e tiver alguém querendo comprar, eles vão encostar. Você não acha que com essas medidas todas que o governo está tomando, com pressão da Anfávia, óbvio, né, para antecipar e tal, está antecipando também os chineses mandarem mais carro? Vocês vão mandar agora, vamos começar a entregar tudo agora, porque acelerou o processo, de certa forma, né? Fala assim, ó, o remédio que nós vamos te dar vai doer, né? Tá avisado, vai ser dia tal. Ah, tá, então o que eu preciso fazer antes do remédio chegar? Né? Lei da física, princípio de ação e reação. Toda vez que você tem algum movimento de acomodação, alguma coisa se movimenta no lugar dessa outra. Então, agora, é claro, né? E aí olhando, né? Vamos tentar olhar um pouquinho aí para a linha do tempo de um e de outro. Quando a gente olha para a linha do tempo da indústria, e eu fico muito à vontade de falar isso porque vim de lá, a linha do tempo da indústria, o planejamento da indústria... começa muito antes, né? Ele está lá. Demora para reagir, isso que quer dizer, não é isso? Tem gente que diz assim, hoje em dia ninguém mais faz planejamento para 5 anos. Não tem jeito, a indústria tem que fazer. Exato. A indústria tem que fazer, porque senão ela não opera. Indústria não é... Indústria de montador de carro não é padaria. Tem que ser longo. Só que quando você faz o contraponto e olha para o varejo, evidentemente que o fôlego nosso no varejo ele é muito menor do que tudo isso. Portanto, a nossa necessidade e o nosso desejo de reação ele sempre mais imediato, né? É muito mais emergencial do que o da montadora. Agora, e aí, mais uma vez, trago para o terreno da associação. Eu entendo que o grande trabalho que as associações de marca têm que fazer é esse, 24 horas por dia, 24/7, 365 dias do ano, a associação tem que viver esses dois lados do ambiente que ela faz a interface. A gente tem que olhar para o varejo e entender todas as necessidades e as dores, às vezes, são muito legítimas, às vezes nem tanto. A gente precisa saber calibrar isso e, do outro lado, enxergar qual é a necessidade, a possibilidade da montadora e tentar encontrar esse caminho do meio aí. Então, o papel do executivo e, consequentemente, do conselho, enfim, de quem está lá na associação, ele é muito difícil nesse sentido, né? Eu vou tirar aqui o papel do executivo, eu sou um executivo contratado, ganho para isso, estou lá para isso. Mas eu faço questão de botar aqui nesse hall as diretorias, né? O pessoal que vai lá e levanta a mão e diz, olha, eu aceito seu presidente, seu vice, enfim, um diretor de associação. O papel que esse cara representa, ele é super importante. Muito. Né?
Tem, às vezes, né? Tem gente que olha com viés um pouco diferente, isso aí tudo, mas o meu entendimento, e pela vivência que eu tenho dentro desse negócio, enfim, na FenaBrave, com as outras associações, não é uma tarefa fácil, porque o sujeito sai do negócio dele, do dia a dia dele, vai para assumir uma cadeira numa associação de marca, ele não ganha um centavo com isso, via de regra, ele não ganha nada. Se expõe política e muitas vezes ele cria uma exposição para o próprio, ele tem uma exposição pessoal. Sim. E muitas vezes empresarial do negócio dele com a montadora, com o meio. Né? Ele precisa abarcar uma série de assuntos que muitas vezes não são dele, às vezes ele está ali, ele tá numa ilha, né, do negócio dele, que às vezes é uma ilha de excelência. A gente tem isso, né? O Brasil, do tamanho que tem isso, a gente tem nuances muito diferentes nas operações e, consequentemente, no dia a dia das empresas, e essas pessoas aceitam sair dali, sair do conforto da casa, da empresa, da segurança do ambiente dele, vai para uma mesa na associação, senta-se lá com mais um grupo, muitas vezes diverso de pensar, de tamanho, de resultado, enfim, de foco do negócio. E essa turma tem que se organizar para sentar com o cara da montadora do outro lado e muitas vezes negociar um tema que é muito sensível para a montadora. Então, assim, eu quero aqui de público, né, fazer um reconhecimento. E aqui não tem puxação de saco de ninguém, tá? Eu faço questão lá no nosso negócio, quando tá legal, esse é o meu papel, eu preciso funcionar e funciono como um conselheiro independente ali na associação, e sempre, né, olhando para a nossa regra, para a nossa estrutura de negócio, determinada coisa que é boa, olha, legal, isso aqui eu acho que a gente tem que fazer, e aquilo que não é bom, ou que não é adequado por um momento, ou do ponto de vista do político, não é daquela forma, eu preciso ser o interveniente para dizer, olha, pessoal, eu tenho uma sugestão diferente disso aqui. Eu não sou dono, não é? Nem de uma coisa, nem do outra. Mas entendo que o papel é esse. O papel é conseguir fazer sugestões baseado no fato, baseado na circunstância, baseado na conveniência e muitas vezes no timing, porque essas coisas têm timing também, para lembrá-los, porque afinal de contas, eles estão doando uma parte do tempo. Eu estou ali 100%. Eles estão ali parte da vida deles. Então, eu acho que cabe a mim, ao executivo, ser esse sinalizador. Você sempre vai olhar a continuidade, né? Falando nisso, eu escutei ontem de um... Vou pegar o caso primeiro. Eu escutei de um presidente de associação que eu fui propor para ele fazer um curso de sucessão, de sucessores, de jovens líderes, etc., como a gente já faz com muito sucesso, inclusive com algumas associações. Ele falou assim, na minha associação eu estou com um problema, caporal, não dá para fazer, porque eu tenho muito mais herdeiro que sucessor. E os herdeiros não querem ir para o negócio, eles têm raiva do negócio. Aí eu fico olhando para minha casa, o que eu fiz de errado, etc. Então, eu primeiro preciso falar assim, olha, vocês são herdeiros, quer queiram ou não. Então, isso vai sobrar para vocês. Vocês vão trabalhar no negócio, uma coisa ou outra. Aí eu escutei de um sucessor ontem. Falei assim, caporal, aliás, ele gravou um podcast comigo, e ele falou assim... Ele é sucessor, não é herdeiro. Esse agora é sucessor. Ele falou assim, eu disse que eu tinha desistido de trabalhar na concessionária quando eu recebi o treinamento da Mega Dealer, lá do Mega Vendas, etc. Mas não é verdade, sabia? Eu fiquei pensando, e eu queria até que você falasse isso num podcast e tudo mais, que eu escutava meu pai reclamar toda noite do negócio. E meu pai sempre reclamou do negócio, que estava difícil, que a montadora não sei o quê. E só hoje que eu entendo que ele não estava reclamando do negócio. É que ele tinha um discurso para fazer com a montadora de sempre reclamar. E ele praticava isso o tempo todo. Porque se o negócio trouxe até onde a gente chegou hoje, não pode ser ruim. Né? Nós temos hoje uma situação, um patrimônio enorme, um grupo bom, etc. Não é ruim. Mas... eu escutei isso a vida inteira e isso me levou para fora do negócio. Porque meu pai toda noite reclamava do... Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim, não. Pô, eu tenho opção, por que eu vou me meter nesse negócio? Exatamente. E você acha que o concessionário reclama muito? Zé,
Eu te coloquei agora numa situação... Não, eu não tenho problema não de falar nisso. Mais uma vez, né, essa história de ser engenheiro ajuda pra caramba. Porque assim, quando você está acostumado a analisar as coisas baseados em dados e fatos, não adianta, você aprende rapidamente, à luz desses números, né, à medida que eles são relativamente confiáveis e que você convive, entende, você começa a fazer a leitura. Mais uma vez, neurociência é muito interessante. Procurem livro de neurociência e comece a entender o comportamento das pessoas. Você começa a fazer leitura e você começa a identificar o que é choro de dor e o que é o choro de manha. E aí, o trabalho de paciência... Mas então você tem que o tempo todo choram, é só você classificar o choro. Não, eu acho que essas coisas... Eu acho que assim, o chorar, o querer conforto, o querer segurança, tranquilidade e o menor esforço, não é do concessionário, isso é da natureza humana, isso é do homem. O que a gente tem que fazer é entender como é que isso está acontecendo dentro do nosso ambiente de negócio e começar a criar dispositivos para separar isso. Eu vou te dizer, óbvio que no nosso caso, a gente vai ter situações como já teve no passado, tem hoje e vai ter no futuro. Isso, você não falou que é cíclico, né? Você já viu isso acontecer várias vezes. Mas então, se você já viu altos e baixos, ou da sua marca, ou do setor, ou de não importa do que. Esses altos e baixos, eles vêm sempre com choro, como você está falando, sempre com reclamação. Mas não é só, é no alto também, de alguma forma. Porque eu sei, eu vou te dar um exemplo clássico, é assim, tá com uma demanda muito alta, mas não tem carro. Né? Eu estou querendo vender bastante, eu tenho cliente para isso, mas a montadora não me entrega. Né? Então, sempre esse clamor. Sim, né? a gente é o eterno insatisfeito, né? Mas eu vejo assim, eu acho que isso não é uma peculiaridade do concessionário. E dentro do nosso negócio, faz parte. Eu acho que assim, voltamos aqui, quando a gente começa a entender, ou melhor, quando a gente começa a comunicar melhor quais são as nossas dores, as nossas necessidades e as nossas limitações, principalmente, isso começa a ficar mais palatável. E o choro, não é que ele não vai se extinguir, mas o choro ele vai diminuir e ele vai ser verdadeiro no momento em que as coisas corresponderem a isso. Mais uma vez, eu acho que o papel da associação é fazer essa leitura, né, de ambiente dos dois lados, de um lado de cá, dos meus sócios, o choro e até onde esse choro é legítimo, e do lado de lá, onde é que está a limitação desse cara para atender, né, para dar a chupeta que do lado de cá está querendo, claro. o remedinho que ele precisa do lado. Mas tem coisa que não dá para resolver. Vamos pegar um exemplo qualquer aí, não vou pegar um exemplo nosso, mas do Zene que a gente já teve. Quem nunca teve um lançamento mal sucedido? Claro. Você tem. Mas o cara errou porque o cara ele não sabe nada, ele não entende. Não é, o cara teve que trabalhar um planejamento de 4, 5 anos para fazer isso. O cara depende de decisão da matriz. Né? Não tem nenhuma montadora brasileira que seja independente. Não, que seja brasileira, né? A montadora não é brasileira. Nem que ela fabrica no Brasil, né? Não, que seja independente do ponto de vista de tomada de decisão. Não é. Não tem. Então, assim, dentro das diretrizes da matriz, o executivo vai fazer aqui determinadas coisas, vai tomar uma decisão que vai refletir daqui a 3, 4, 5 anos. O projeto de carro custa $1 bilhão. Tô certo? Sim. De dólares. Não é de dólares. Então o cara vai lá, empenha com a matriz um determinado projeto. O treco dá errado, acontece. Ou ele erra no preço, ele erra na especificação, ele erra nos dois, ou ele erra no volume, ou erra nos três. Na minha cabeça, o mantra que eu rezo para a nossa rede, em todas as reuniões nossas, é o seguinte: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está hoje aqui fazendo um esforço coletivo para ver como é que a gente vai errar menos. Porque nós vamos errar, não tem jeito. A gente, concessionário, a gente rede, vai errar no momento em que a gente fala para a montadora volume, ou a gente fala aquilo que vai vender na semana, no mês que vem, ou daqui 6 meses, como eles pedem no planejamento, e a montadora erra também. Agora, erramos. Como é que você faz?
Você pega, rasga o contrato, vira as costas e... Não é assim, Não é né? assim, né? Tem que A aprender gente- com os erros, tentar essa é melhorar uma- na próxima vez. Então, o jeito é esse. É. A gente tem que fazer o esforço coletivo de errar menos, e o melhor jeito de errar menos é toda hora. A gente está todo mês, a gente está lá. Está sentado o conselho, a gente faz uma prévia, discute a exaustão os nossos temas, porque tem isso também, né? Precisa combinar. Precisa combinar aqui entre os Alinhar o russos. discurso. Vamos alinhar o Precisa discurso. combinar, porque, mais uma vez, né, o Brasil é gigante. Exato. Né? O que para um está morrendo de calor, o outro está morrendo de frio, e no final das contas, o morno não vai resolver para ninguém. A gente todo mês tem uma reunião nossa de conselho, discute aquilo que efetivamente vale a pena discutir, porque isso eu acho outra coisa importante, né? A gente vive dizendo, o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então, você fazer reuniões improdutivas, onde você fique falando de obviedades ou de generalidades, significa o quê? Perder tempo. Você só vai almoçar junto e acabou, e todo mundo vai sair bom. Mas e daí? O que deu? Não deu nada. Então, a gente tem os temas, tem lá uma agenda permanente nossa com a montadora, depois a gente vai sentar e vai discutir. Dá certo toda vez? Claro que não. Né? E aí vem o segundo mantra. Gerir concessionária, tocar o dia a dia de concessionário, é jogo de dama. Rapidinho, bate pedra, vai em duas direções, né? Vai para frente, vai para trás, acabou o jogo. Acabou, Montadora é? Jogo com montadora é jogo de xadrez. Exatamente. Demora muito mais, você vai, você volta, você perde pedra no meio, e assim vai. E às vezes o jogo termina no empate. Muito bom, muito bacana. É isso aí. Meu, muito obrigado. Muito bacana. Eu que te agradeço, estou super feliz de estar aqui com você. Eu também. Tem um presente, vou pegar para você. Um vinho italiano. Não me venha com vinho. Jura? E uma camiseta do The Dealers. É. Para você destilar na que legal. Santos. Que legal. Olha aqui, ó. Poxa Nosso importador que apoia aqui. Que maravilha. Você sabe que eu sou um curioso com vinhos também, sim, né? Sim. Não conheço como você, mas fico muito feliz pelo presente, Caporal. Poxa, fantástico. Que legal. Desfilar na orla ajardinada dos 7 quilômetros de Santos. Te espero lá, vamos desfilar juntos.